Gente, a diabetes é uma doença cada vez mais comum entre crianças e adolescentes. Mas os médicos garantem, com um diagnóstico rápido, tratamento também um pouco mais adequado, a gente consegue dar uma vida mais normal para a molecada. Agora é preciso o seguinte, que o paciente tenha consciência que ele é parte fundamental em tudo isso. Olha só. Essa é a rotina da Eduarda desde os 8 anos. Ela mede a glicemia ao menos 4 vezes por dia. Eu tenho uma dieta nutricional e sempre faço a glicemia antes de qualquer refeição. O equipamento está sempre contigo? Sim. Tem que estar monitorando sempre. Uhum. Descobrir que a Eduarda estava com diabetes foi uma surpresa para a família. Ela acabou perdendo 5 quilos rapidamente, ia muitas vezes ao banheiro, tinha muita sede, tomava muita água, né? A disposição dela já não era a mesma, né? Foi um choque, assim, na verdade. Assim, a gente ficou bem desesperado, né? Porque a gente não sabia como lidar, né? No Brasil, são 14 milhões de pessoas com diabetes. Segundo o Ministério da Saúde, o número dobrou nos últimos 10 anos. E não é raro a doença ser diagnosticada em crianças e adolescentes. Isso hoje está cada vez mais superado, porque as novas formas de tratamento, com as insulinas, de uma ação muito mais bacana, muito mais parecida com a ação da insulina, que a nossa ação normal. E também com essas novas bombas de aplicação, a criança fica conectada, o adolescente conectado a essa bomba, mas não precisa receber as várias picadas de insulina também. Então, isso para cada perfil pode ser interessante e está ajudando bastante nesse manejo. Nessas idades, o mais comum é a diabetes tipo 1, que não tem forma de prevenção e está ligada a fatores ainda estudados pela medicina. A do tipo 2, mais comum, é aquela que resulta dos hábitos pouco saudáveis. A médica alerta para o aumento de casos de diabetes do tipo 1 já identificados em outros países em crianças de 0 a 5 anos. E é justamente essa fase na qual a criança, o nenê ainda está de fralda, às vezes mamando no peito ou na mamadeira, e às vezes a mãe não consegue identificar, é só uma irritabilidade, é um choro fácil, às vezes a fralda está vindo mais pesada, a criança está urinando mais, é preciso que a mãe esteja atenta, como pediatra também, para que esse diagnóstico pode vir a acontecer. Bom, e muito de tudo isso, principalmente do tipo 2, pode estar relacionado com os nossos hábitos. Para falar um pouquinho mais sobre isso, nós estamos falando da molecada, hein? Atenção, quem está em casa agora nos acompanhando. Eu recebo a nutricionista infantil do Hospital Nossa Senhora das Graças, a Maria Inês Fuentes. Maria Inês, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia. Muito está relacionado à nossa forma de comer? É mais ou menos isso? Nós temos que já ter essa educação alimentar desde muito cedo? Não só os erros na alimentação, mas o sedentarismo, que ocasiona obesidade. E com isso o surgimento do diabetes tipo 2. Agora, quando a gente fala em diabetes, normalmente, o que a gente pensa? Ah, é consumo de açúcar. Não é bem isso, né, Maria Inês? Hoje a gente já vê de uma outra forma. Não é só o consumo de açúcar. Quando os pais recebem um diagnóstico do diabetes, é assustador, né? Mas não é só a restrição do açúcar, mas também o controle de carboidrato. O controle, porque tem muitos pais que restringem o carboidrato e não é recomendado. Tem que controlar a quantidade de carboidrato ofertada por dia. Por que a gente olha para o carboidrato hoje? No processamento do organismo ele vira glicose, ele vira açúcar? O que é? O consumo do carboidrato, o produto final dele no organismo é glicose. Então, vai estar gerando mais açúcar no sangue e com isso o aumento da glicemia. Agora, vamos pensar o seguinte, onde é que a gente encontra esse famoso carboidrato, que tem algumas mulheres que cortam até nessas dietas malucas? Onde é que ele está no nosso dia a dia? Está, assim, no carboidrato simples, né? Então, seria o açúcar. E também tem na batata, no macarrão, tem na mandioca. Então, são alimentos, assim, que o arroz tem que ser controlado. Não é restringido, mas controlado. Tá, porque a criança, o adolescente, eles precisam do carboidrato. Até um método que nós fazemos em consultório é a contagem de carboidrato correspondente com a quantidade de insulina ofertada por dia. Então, eles precisam do carboidrato, porque é ele que fornece energia para o nosso organismo para realizar as nossas atividades. De repente, fazendo a restrição, a coisa pode se complicar. Aí você fala de sedentarismo, tem que colocar essa molecada para fazer atividade física? Fazer atividade física. Então, as crianças hoje, elas estão mais em frente à televisão, ao computador, e não estão praticando atividade física. Então, é importante que os pais coloquem para praticar algum esporte e evitar a obesidade infantil.
É isso, né? Aquele velho equilíbrio que todos nós precisamos ter, não só os jovens, né? Alimentação equilibrada, balanceada, com qualidade e uma atividade física sempre rotineira. Maria Inês, obrigado pela sua presença aqui no Paraná no Ar. Um ótimo dia, bom trabalho. Obrigada. Até a próxima.